A aula de hoje eu acho que vai ser bem interessante. Vocês escrevam no chat o nome de vocês, tá? Para eu saber quem está presente. Não precisa escrever tantos dados, porque eu sei que todo mundo está cadastrado, né? Então, tranquilo, tá? Só um nome completo aí já basta, que eu sei. A menos que tenha alguém de fora aí, se tiver alguém que não é meu aluno, tudo bem. Que não é meu aluno, assim, que não está cadastrado com a gente. Pessoal, eu estou tentando gravar com o Free Screen to Movie, só que aconteceu um probleminha aqui, então vai demorar uns, né, acho que nem 5 minutos. Eu vi o vídeo errado e abri o outro, tá? A aula de hoje vai ser interessante. Por que que a aula de hoje vai ser interessante? Porque eu vou mostrar para vocês provas e correção de prova e para vocês verem, porque eu acho que vendo vai ajudar muito na compreensão, tá? Eu estou selecionando free screen do vídeo, do movie, nunca sei o nome dessa coisa aqui. Vamos lá. Seguinte, vocês estão me ouvindo, né? Respondam para mim alguém se está me ouvindo. Sim. Eu tô. Eu tô. Beleza, perfeito. Se alguém tiver aí e não for meu aluno, por favor, não for meu aluno, se não tiver cadastrado, põe mais dados. Se for meu aluno, só escreve aí o nome completo que eu já sei, tá? E meu aluno, às vezes eu nunca nem vi você na vida, mas você está pelo Podemos. Então, por exemplo, o pessoal aí de Alagoas, nesse caso aí, são meus alunos, tá? Seguinte, eu vou compartilhar a tela inteira e eu quero mostrar para vocês provas anteriores e que são bem-sucedidas. Porque qual que é o problema? Tem muita gente que acha que matemática é fazer conta. A pessoa acredita piamente que se sabe fazer conta, ela sabe matemática. Outros acham que matemática é só resolver problema. Outros acham que matemática é chegar na resposta. Mas matemática não é a resposta, é o caminho para chegar na resposta. Então, saber matemática passa por conhecer os mecanismos para chegar em um resultado, tá certo? Como é que funciona a Olimpíada de Matemática da Unicamp? A Olimpíada Matemática da Unicamp, você não sabe a questão, você não conseguiu resolver ela, mas você escreve alguma coisa que você avançou, qual raciocínio você utilizou, que programa você usou, isso vai contar ponto para você, tá? Então, isso vai contar ponto para você. Então, eu estou vendo alguns grupos discutindo e os caras gráfico lá no GeoGebra. Esse gráfico que você faz no GeoGebra, você, mesmo que não chegue na resposta, já é uma parte da questão e já vale nota. Então, você pode pegar esse gráfico, tira um print dele e cola na folha de resposta. Não sei se vocês já viram, cada questão tem que ser respondida em exatamente 4 páginas. Você tem que numerar a página 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Se tiver dúvida, depois eu explico isso. Vocês vão ter que mandar 4 páginas em um único arquivo PDF. Isso são as respostas da prova. Nessas 4 páginas, que tem que ser manuscrita, vocês vão pôr todo o raciocínio que vocês tiverem. E mesmo que ele esteja errado, é importante você escrever. E eu quero mostrar para vocês algumas provas do ano passado, tá? Eu quero mostrar algumas provas do ano passado. Espera aí que eu vou abrir a pasta do Podemos. Espera aí, Podemos limpo é um nome estranho, né?
Ó, deixa eu mostrar algumas. Peraí, acho que eu fiz uma. Peraí, eu pus um nome, provas recentes. Não lembro. Ah, material de redação matemática. Então veja. Eu quero que vocês fiquem atentos, que eu separei algumas provas aqui para vocês verem. Uma delas que eu vou abrir aqui é o Thiago Labanca. Tá muito pequeno para vocês olharem assim ou não? Tá bom. Vocês estão enxergando? Tá bom. Vou enxergar é nada, porque tá horrível. Tô enxergando direitinho. Então, mas olha, não ficou bom. Deixa eu ver se a do Bruno tá melhor. O Thiago foi medalhista de ouro, então eu queria mostrar a prova dele. A prova do Bruno tá melhor. O Bruno foi medalhista de prata ou de bronze, Bruno? Na Gold Medal. Bruno tá aí, mas não sei. Bom, então, Eu tô olha aqui só. sim. Eu não Eu acho que consigo foi abrir bronze. o arquivo. Eu não consigo. Eu não tenho um visualizador bom aqui. Mas tá vendo o jeito que o Bruno fez o texto? O texto do Bruno, ele redigiu a resposta, é um texto. Não é um texto igual da língua portuguesa, mas é um texto de matemática. Olha o jeito que o Bruno escreve, tá? Essa prova aqui, e pode ver que ele riscou, tá? Não tem importância, você pode riscar. Não, M1 não precisa, mas quando você estiver fazendo prova, pode riscar. Não é o capricho que está sendo avaliado. O que está sendo avaliado numa prova da Olimpíada da Unicamp é a correção. Eu esqueci de passar. Deixa eu mostrar isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu não queria mostrar essa prova porque ela é muito mais difícil que a OMU, tá? A Purple Comet é mais difícil que a OMU, certo? Essa prova aqui é muito, mas muito mais difícil do que a OMU, essa que eu vou abrir. Mas eu quero mostrar para vocês verem a redação do Tiago. O Tiago Labanca, ele escreve matemática muito bem. E o texto dele mostra muito bem qual é o raciocínio dele. E o Tiago comete muitos erros de português. O Lucas vive zoando ele, né, Lucas? Inclusive cometeu erros de português lá na redação do IF. Mas ele comete erros de português, só que ele escreve bem. Nossa, que estranho, comete erro de português e escreve bem. É claro que você não deve tentar escrever errado, mas a norma culta da língua portuguesa, ou seja, a ortografia, é uma das partes só da produção textual. Produção textual, ela não inclui só escrever corretamente. A produção textual inclui você fazer um texto que explique um argumento muitas vezes complexo. Isso o Tiago faz muito bem. Então, o Tiago escreve bem, apesar dos erros de ortografia. Olha uma questão que ele acertou, tá? Vocês estão vendo o jeito que o Thiago escreve matemática? Depois eu posso até mandar para vocês alguma prova. Essa é uma resposta de uma questão matemática do Thiago, só que é uma prova difícil. Essa questão aqui, o Thiago, ele tirou nota máxima. Pessoal que chegou atrasado, não esquece de colocar no chat seu nome completo, tá? Para contar a presença. É importante que todo mundo coloque. Então, esse é um texto matemático do Tiago. Olha para você ver como ele conseguiu tirar. Olha só a letra A, o tanto de coisa que ele fez. Olha a letra B. Olha o argumento dele. Olha como ele escreve bem. Para encontrar um número super robusto, usarei o argumento usado no item A. Olha como essa construção de texto é muito boa. Um número, e ele fez sem consulta, lá na hora da prova. Um número AK, ele terá que ficar entre os dois números que sua diferença é 4 ou 5. Exemplo, número 1 ficará entre 5 e entre os 6, pois são os únicos que podem ser consecutivos ao número 1. Então, veja, mesmo que ele erre em alguma ortografia, ele escreve bem, ele escreve muito bem. Você não pode ter medo de escrever bem se você erra alguma coisa da língua, tá? Porque é normal errar, tá? Tem que tentar não errar. Mas o importante é tentar escrever os seus argumentos. Olha a escrita dele, ó. Então, essa é um texto do Tiago
na OBM, que é uma Olimpíada mais ferrada que tem, tá certo? Então, texto matemático, ele não é só um texto de resposta. E aqui é o rascunho, tá? Então, olha essa outra questão aqui, ó. Essa outra questão ele não sabia nada, ele escreveu isso aqui, certo? Sabia nada, jogou isso aí. Eu acho que ainda ganhou alguma nota. Quando você não sabe nada, é engraçado, não sei se o Bruno tá aí, o Bruno foi antes? Tô sim, eu tô aqui. Então, você lembra quando a gente corrigiu essa prova e o Thiago ficou impressionado, Bruno? Porque tinha uma questão, Lembro. foi essa questão aqui que ele ganhou ponto? Não foi, né? O Thiago fez uns rabiscos, escreveu uma coisa nada a ver, ele não sabia a questão, certo? E ele ganhou ponto. Quer ver? Vamos ver se eu acho a questão. Eu acho que essa aqui, acho que é a 5. Essa questão valia acho que 100 pontos e o Thiago ganhou 20. Não, essa aqui acho que ganhou mais. Eu não sei. Teve uma questão que o Thiago escreveu 2 linhas e já ganhou nota. Ele não fez nada da questão. Ele praticamente abandonou a questão, certo? E aí ele ganhou nota, tá? Eu vou tentar. Bom, então abri umas provas aqui. Aqui tem as provas do Bruno. Agora, olha uma prova que ganhou nota ruim. O menino colocou só o número e as letras, olha. Ele não foi premiado, não sei o quê. Eu até Pô, olha esse recadinho aí, mano. Nossa. Não, ele escreveu um recadinho e passou vergonha, mas tudo bem. Ele não escreva recadinhos porque essas provas não sou eu que leio, tá? Bom, e mostrar alguma coisa prática, não vou conseguir. Bom, vamos para a OMU, tá? Tá vendo? Eu quero mostrar esse time aqui, involuta. Ele ganhou medalha de ouro, tá? Olha como que foi o texto da questão involuta no OMU, certo? Vocês vão ter que fazer o texto desse jeito. Colocar o número da questão, 1.4, e escanear. Olha o cara, olha como ele escreveu o texto matemático dele. Essa é uma prova, medalha de ouro, certo? Tem que deixar as páginas em branco se você gastar menos. Na hora que vocês forem mandar a cesta, todas as provas têm que ter 4 páginas, mesmo que seja 4 páginas em branco. Tá? Olha a outra questão dele ali. Tá vendo? Essa equipe ganhou medalha de ouro. Foi a equipe involuta. Então, o texto muito bem feito, tá? Pelo critério de utilidade, temos que... Entendeu? Então, é um texto bem escrito matematicamente. Vocês têm tempo de estudar as matérias, tem uma semana para fazer a questão. Então, não só fazer questão, como pensar na resposta. Olha para você ver, esse foi o time medalhista de ouro. Depois eu posso mandar para vocês. E vocês estão vendo como que é uma resposta matemática? Uma resposta matemática não pode ser... olha, tá vendo? Tem que ser um texto bonitinho. Tem times que foram muito mal. Eu quero mostrar esse time que também foi medalha de ouro. Olha o jeito que o Leonardo escreve. Esse é o Leonardo lá de Sorocaba. Tá? Olha o jeito que ele escreve. Nem parece matemática, concorda comigo? Precisa fazer um texto assim? Eu não consigo. Mas você pode fazer um texto assim também. Então, você pode ver que tem mais texto escrito do que outra coisa. Olha para você ver. Ele foi medalhista de ouro também, essa equipe. Essa letra é do Leonardo. Olha como que ele escreve. Ele escreve linearmente. Então, essa é uma boa resposta em matemática. Então, uma boa resposta em matemática, ela tem que ser textual, tá? Ela tem que ser uma resposta textual. Olha o jeito que ele escreve. Eu acho mais bonito, não que esteja errado esse, mas eu acho essa escrita aqui melhor, porque ela é mais esquematizada. Mas não que a dele seja ruim, a dele é ótima, tanto que ele tira nota máxima em quase tudo. Tá? Na primeira fase, teve alguns grupos que não foram legal, tá? Eu não é uma crítica, tem um nome aqui, então nem vou abrir, senão vocês vão descobrir de quem que é. Quer ver? Tem alguns times que não foram classificados.
fizeram alguns textos que não foram muito legais. Vamos ver. Eu não quero envergonhar as pessoas, por isso que eu não vou abrir as provas. Mas tem umas respostas que não são boas. Então, o que é uma resposta que não é boa? É uma resposta que não tem a explicação, que não tá bem, que não tem o texto. Ó, essa é uma resposta boa. Esse time foi premiado, inclusive. Olha que bonito. Tá vendo que é uma resposta mais simples? Mais simples assim, menos texto, mais matemática? Pode ser também. Tá, deixa eu ver essa equipe aqui. Ele veio uma equipe não foi classificada. Olha um outro estilo. Vocês estão conseguindo compreender mais ou menos, mesmo sem ler, como é que funciona? Depois eu mando para vocês algumas provas e vocês dão uma olhada para ver como funciona. Tá? Eu queria ver um time que não foi classificado. Mas eu acho que todos têm uma resposta mais ou menos. Ah, se você não fizer a questão, você tem que mandar a questão em branco, tá? Tem alguns times que fizeram isso, mandaram a questão em branco. Eu tô achando que os times até ano passado foram bem demais. Não tô achando. Olha para você ver. Peraí. Não tô conseguindo achar a questão em branco, pessoal. Mas, ó, se você não fizer nada, você manda em branco. Eu tô achando todas as respostas muito boas. Eu devia ter me preparado antes para achar uma resposta ruim. Isso aqui ficou torto, mas não ficou ruim. Essa equipe não foi classificada. Ah, olha aqui. Vocês estão vendo a folha em branco? Não fez folha em branco. 4 páginas, eram 3 ano passado, nessa fase, não fez em branco, tá? A prova que vocês vão mandar, vocês têm até domingo de manhã para mandar, ela tem que estar escrito assim: o nome do time, o nome do professor, o número da questão e 1 de 4. Depois a outra página 2 de 4, a outra página 3 de 4, olha, tá vendo? E outra página 4 de 4. Precisa ser em PDF e precisa ser manuscrito. E vocês precisam mandar essa prova até domingo, meia-noite. Peço que façam antes, tá? Peço que leiam muito bem as regras de como que vai funcionar a Olimpíada da Unicamp esse ano, tá? Alguém tem alguma dúvida do que eu tô falando até agora? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Pode fazer no chat, se tiver vergonha. E quem chegou depois, não esquece de marcar presença aí no chat, tá, pessoal? Não tô entendendo o que a Milena tá falando. Bom, agora quero mostrar uma coisa para vocês. Vou abrir a grade de correção para vocês entenderem como que a Olimpíada da Unicamp corrige as provas, tá? Então, grade de correção. Ano passado, a primeira fase, quem corrigiu foi eu. Agora, quem corrige a primeira fase é a própria Unicamp. Eu quero mostrar para vocês qual que é o critério. Tinha um probleminha, certo? Tinha um problema. Tinha a solução do problema. E aí, olha o critério de avaliação. Grade de correção. Prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. Tá? Grade de correção. Ó, eu me saio bem em concurso por causa dessa dica que me deram, e isso funciona muito bem, tá? Grade de correção. 5 pontos. Nomear apropriadamente as variáveis. É só você chamar de X um negócio, de Y outro e dizer outro. Só de fazer isso, já ganha 5 pontos. 10 pontos só de montar as equações. E 5 pontos de resolver e encontrar as equações. Parece inacreditável, mas se você chegar na resposta, você ganha só 5 pontos. Aliás, você perde só 5 pontos se você não chegar na resposta. Você ganha 15 pontos de 20
total 20 pontos, só de fazer o seguinte, ó. Lê o problema, tá? Você vai chamar A de água, F de vermelho forte e Q de corante. Então, chamando A de água, F de vermelho forte e Q de corante, você já ganha 5 pontos. Estão entendendo o que eu estou falando? Você leu o problema, você chamou água de A, o vermelho forte de F e o corante de Q, você já tem 5 pontos na Olimpíada. 5 pontos. Aí, se montou essa equação mais essa equação, acho que são só essas duas ou tem mais? Vamos ver. Se montou essas duas equações, ganhou 10 pontos. Então, se você fizer só essas primeiras linhas, você já tem 15 pontos na questão. Então, é muito importante entender que você não pode perder o avanço que você faz. Tá? Olha outra questão. Ó. Conseguiu colocar o problema no contexto de quebrar duas funções. Só de você conseguir fazer uma coisa, você já ganha 5 pontos. Então, entenderam como é que funciona a correção de uma prova? Se você faz um pedaço da questão, mesmo que ele seja mínimo, você já ganha ponto. As contas são de menos. Olha lá, ó. 5 pontos para nomear as variáveis, 10 pontos para montar a equação e 5 pontos para resolver. Então, chegar na resposta vale só 5 pontos. Tem aluno que só põe a resposta. O que acontece? Ele errou. Se ele chegou só na resposta, no máximo que ele vai ganhar é 5 pontos. Ou 0. Ou 0. Porque não é isso que ele quer. Ele quer que você nomeie as variáveis, monte a equação, resolva e encontre a solução. Tá? Então, aqui tem vários critérios. Tá? Eu mandei isso no grupo ano passado, posso mandar de novo. Tá? Essa é a prova do ano passado. Olha para você ver a grade de correção dessa outra questão. Traçar triângulos que auxiliem na demonstração do resultado. Você copiou a figura lá e fez um triângulo, já ganhou 3 pontos. Encontrar ângulos que auxiliem na demonstração do resultado e usar essas informações para demonstrar que segmentos são paralelos. Então, veja, quando você escreve alguma coisa, você já está ganhando ponto. E olha a letra B. Identificar que os triângulos rachurado pintado, são retângulos isósceles. Você percebeu alguma coisa, você anotou ali, você já ganhou ponto. Então, no critério de correção da Unicamp, ó, é isso. Agora, olha a número 4. Grade de correção. Se você encontrar só o exemplo, você ganha 5 pontos. Ou seja, ó, olha a pergunta. Seja n maior que 1, um número natural, tal que esses 3 números aqui são números primos. Determine todos os valores de n. Quer saber todos os valores de n, que esses 3 aqui são primos. Tem uma resposta, que é 2, 5 e 17. É a única. Se você acha só a resposta 2, 5 e 17, você ganha 5 pontos. Não é isso que ele quer. Ele quer que você explique. Ó, 10 pontos resolver a questão por completa. Ó, é importante notar que resolver a questão é provar que só existe um único valor para n, por isso que se deve fornecer o exemplo não é suficiente. É preciso estar provado que só existe um único valor. Perceba que está no gabarito está provado que n só pode ser n menos 3 e nenhum valor. Então, veja. Já está explicando aqui, está mostrando aqui que não é só achar a resposta, tem que achar o caminho para chegar na resposta. Esse último aqui, ó, escrever a relação entre n e m. Só escrever que m vezes n é 1 já vale 5 pontos. E aí as conclusões valem um pouco mais. Certo? Mando sim. Márcia Medeiros é quem? É a mãe de Vinícius? Isso. Ah, tá bom. Manda, eu vou mandar lá no grupo. Então, é importante, me lembrem de eu mandar esses arquivos para vocês. Isso aqui é do ano passado. Mas olhando do ano passado, vocês vão entender que, ó, importante, olha, procuramos elaborar uma grade de correção que foca mais nas etapas
etapas que nas estratégias e técnicas. Assim, resoluções diferentes podem ser adequadas a essas etapas. Use sua experiência como professor para fazer essa adaptação do melhor modo possível. Então, veja, na hora de corrigir, eles fazem isso. Se você usar um outro raciocínio, já está valendo. Outra dica é, pequenos erros de conta ou manipulação devem descontar 1 ponto, desde que o erro não torne a questão mais simples que o devido. No caso de erro simples tornar a questão trivial, todos devem ser retirados. O que quer dizer isso? Você acertou tudo, você só errou na conta. Eu vou mandar no grupo. Até as 8h30 no máximo, Felipe. Às vezes até menos, tá? Se você errou tudo a conta, mas você fez todo o raciocínio correto, você vai perder 1 ponto. Tá vendo? Só 1. Então você pode tirar 19 pontos e chegar na resposta errada, tá? Porque o que importa não é a resposta, é o caminho para chegar na resposta, tá? A número 1 tá falando assim, ó, isso que eu deixei por último porque é muito importante. A prova tem 4 dias de duração. Então, agora tem 7. Vocês têm 7 dias para fazer a prova, tem mais 6 agora. De modo que é possível atingir um nível de redação mais elaborado, que em provas que ocorrem sobre grande pressão de tempo. Vocês viram como a redação do Tiago é bem feita, né? E a redação do Tiago foi feita sob pressão do tempo. É importante valorizar a redação já nessa primeira fase do MU. Conforme previsto no regulamento, isso será levado em consideração nas fases posteriores. Assim, mesmo que o raciocínio seja totalmente correto, tire 10% da população se a redação não for clara. Claro que redação clara é aquele aluno que vai comendo os pedaços e você não sabe por que ele chegou naquela resposta, tá? Então, redação do texto matemático é uma habilidade muito importante, tá certo? Ok? Quem que é a Asi? Que eu não sei. É o César. Ah, César. César Barbieri? Bom, eu quero mostrar isso aqui. Essa é a Olimpíada Paulista de Matemática. Eu gostei disso aqui, que tem uns critérios de avaliação também, tá? Olha para você ver, ó. Às vezes você percebe uma coisinha simples, você já ganha ponto, tá? Então é legal olhar o critério de avaliação para entender que precisa escrever o texto, tá? E não precisa chegar na resposta inteira, certo? Basta escrever um pouquinho, já vai ganhar algum ponto, tá? Então, se você avançou na questão, você já vai ganhar. Se você avança na questão, você já vai ganhar ponto, tá bom? Alguém tem alguma pergunta do que eu falei até agora? Eu tenho. Otávio, assim, eu não sei se eu te interpretei mal, mas a questão, quando você erra a questão, você não perde ponto, você só não ganha, correto? Não, veja. Se você fez todo o raciocínio correto e você errou em conta, sabe? Você errou na conta, você perde 1 ponto, certo? Você acertou tudo, você só errou na conta. Por exemplo, você colocou lá que 7 vezes 8 é 42, entendeu? Você não vai perder, só vai perder 1 ponto. Aí você continua fazendo a conta inteira com esse erro. 7 vezes 8 é 48, você pôs que é 42, você não vai perder ponto por isso, certo? Você não vai ter questão anulada, mesmo que você erre. Então isso é erro de conta, erro de manipulação, certo? Beleza. Às vezes você copiou uma coisa errada, chegou na outra. E claro que isso não pode ser um erro que torne a questão muito mais fácil do que ela é. Porque se tornar muito mais fácil do que ela acabou. Aí vai anular, vai ter que descontar ponto, tá? E é importante você avançar na questão. Você leu, você não sabe, você avança. Quanto mais você avançar, melhor a questão. Igual, por exemplo, eu estava com a prova do Tiago, né? O Tiago acabou de entrar. Olha o texto do Tiago, tá vendo? E essa questão... Tiago, você está me ouvindo? Responde aí.
Tô sim. Tá, me ajuda. Essa questão aqui, só um detalhe, essa é a prova da OBM, é a prova mais é a prova mais importante de matemática do país no seguinte sentido, não é mais importante, é que ela é a única que classifica para a Olimpíada Internacional de Matemática. O Thiago fez essa prova no passado. O Thiago fez, o Felipe fez, o fez, alguns outros alunos talvez aí tenham feito essa prova, tá? Essa prova, ele fez, é o seguinte, eram 3 questões em um dia e 3 questões em um outro, e 4 ou 5 horas para fazer, Thiago? 4h30, eu acho, né? 4 horas e meia para fazer 3 questões. Então, é 1 hora e meia para fazer a questão. E olha o texto que o Thiago elaborou. Eu estava mostrando como o texto é bem escrito, tá? Então, esse é um texto. Agora, imagine, Gabriel, você que perguntou, se aqui, tá vendo? O Thiago fez 5 mais 4 igual a 9. Vamos supor que ele fez 5 mais 4 igual a 8. Ele vai errar tudo para frente, concorda? Vai errar tudo para frente. Então, ele não vai perder os pontos de tudo. Ele vai perder um ponto só. Porque mesmo que ele chegue numa resposta errada, ó, aqui deu 1152. Vamos supor que ele chegue em 1148. Entendeu? Não vai perder mais do que isso, porque não faria sentido. O raciocínio dele foi válido. Nessa você tirou 50, né, Thiago? Nota máxima. Essa eu tinha nota máxima. Nessa ele tirou a nota máxima. Olha o tanto de conta aqui. Imagina se ele errasse só um numerinho aqui e anulasse a questão. O importante não é acertar a soma, ele somou tudo isso aqui. Deu 9999990. A coisa mais fácil do mundo é errar um negócio desse. Então ele não ia perder. Thiago, qual questão que você só fez uns rabiscos e ganhou nota? Você lembra? Essa daí. É? Essa daí. Essa? Tá vendo? Thiago... Foi essa mesmo. Ganhei. Foi? O Felipe não ganhou ainda nessa daí, ele escreveu um tanto de coisa. O Felipe, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Não vou mostrar, vai demorar. Eu não separei a prova do Felipe. O Felipe escreveu 3 páginas disso aqui. E o Thiago escreveu só esse rabisquinho aí. Você ganhou quantos pontos aí? 5? Acho que foi 5 mesmo. E o Thiago só rabiscou. Ele só escreveu aí, ó. ALX, BLY, LMDC. Ele não sabia fazer a questão. Então não adiantava ele ficar. Ele não podia consultar. Então ele escreveu um negocinho à toa. E já ganhou ponto. Então, é importante entender isso. Mesmo que você não saiba fazer a questão, escreve alguma coisa, que às vezes você ganha nota. Thiago faltou poucos pontos para receber uma menção honrosa. Essa prova é difícil, né? Não é uma prova fácil, tá? Uma prova assim. Nossa, você não vai mostrar a prova inteira, não, tá? Pelo amor de Deus. Já mostrei. Nossa, não é possível. Essa questão você ganhou ponto? Não, né? Não, só por ter desenhado, não. Então, tem questão que ganha só de desenhar. Talvez porque o desenho dele não esteja certo. Porque no critério ganhava ponto. Certo? Então, é importante entender isso. Espera aí, deixa eu ver se tudo que eu preparei para falar na aula hoje. Vou mostrar a prova de anteriores. Tá? Faltou 15 pontos, né, Thiago? Você conseguiu uma menção? Faltou 15, né, Thiago? Foi isso mesmo, acho que foi isso mesmo. 15 de 300. Tá? 15, pra mim faltou 30, né? Acho que foi por isso mesmo. Foi pouquinho. O Bruno também fez essa prova. A prova dele era mais fácil. Eu tô com a prova do Bruno aqui também. Só que eu não vou conseguir. Não, mostra não, meu Deus. Não vou, nem que eu queira. Por favor, mostra, por favor. Não tem jeito. Eu tava mostrando essa equipe involuta que ganhou medalha de ouro. Como é bem escrito o texto dele. Ó. Ele escreve muito bem. É o Iago. O Iago tá aí? Iago Comin? O texto dele é muito bem feito. E assim, é simples. Tá vendo? O texto dele é simples. É simples e bem feito. Ele não foi premiado com melhor redação, nenhum dos nossos foi, mas, por exemplo, o texto dele é mais fácil para mim entender do que esse aqui, ó, que é bom também, tá? Esse texto é muito bom, que é o texto do Leonardo. Estão vendo o jeito que o Leonardo escreve? Só que ele também foi medalhista de ouro. Então a gente não pode criticar, é a opção dele, ele sabe escrever desse jeito. Já o Iago, ele escreve de uma forma mais sintética. Então, a redação do Iago é mais fácil de entender, mas não quer dizer que é melhor ou pior. Eu não sei, porque não fala, tá vendo?
como ele escreve bem. Não precisa também escrever com tanto símbolo matemático, tá? E eles fazem sozinhos, certo? Vocês podem usar aplicativos, tá, pessoal? Pode consultar livro. É muito importante saber usar um aplicativo chamado GeoGebra, tá? Aprendam a usar o GeoGebra e aprendam a usar algum software tipo Symbolab, tá? Bom, não sei se vocês já chegaram a ver as regras da Olimpíada da Unicamp desse ano, tá? Eu acho que eu não salvei. Então, peraí. Eu abri a prova da Unicamp. Bom, não sei, pessoal. Vamos lá no site da Unicamp. Só um minuto, que eu vou lá. Entrando lá no Olimpíada da Unicamp. Eu quero orientar vocês para ninguém se desesperar, tá? Porque o importante da Unicamp é o que você vai aprender com a prova. O aprendizado, ele é importante e ele que transforma a vida da pessoa. O que transforma a vida de vocês não é o diploma, não é a medalha. Mas, assim, a medalha é uma motivação. Então, o importante não é a medalha. Claro que a medalha te anima. O importante é você... Outra coisa, depois vocês dão uma olhada aqui, tem umas orientações sobre algumas questões, tá? Entra lá no site da Unicamp, da prova do nível beta, tem comentários a respeito da questão 1, da questão 3, da questão 4. Nível alfa, graças a Deus, não tem nada. Nível alfa é ensino fundamental. Aqueles erros ali é da prova do médio, depois vocês olham no site. É muito importante ler essas normas, tá? É muito importante. Eu quero observar o seguinte, ó. A equipe tem 7 dias para realizar a prova. Pedimos que as provas não sejam disponibilizadas em mídia social e não compartilhadas com pessoa não participante da OMU. Então, não divulguem as provas para outros, tá? As provas devem ser manuscritas, tá? Não vai ser aceita em editor de texto. Olha aqui, ó. É permitido consultar sites, livros e usar softwares, mas todos os materiais consultados que tenham tido alguma valia devem ser citados explicitamente. Se você achou alguma coisa lá, você pode copiar? Pode, desde que você cite a fonte, senão isso é considerado plágio. Então pode, ó, utilizar fonte sem fazer referência. Não precisa fazer referência com norma, não, é qualquer coisa, ó. Eu peguei desse site tal essa informação, tá? É proibido consultar outras pessoas, colegas, pais, parentes, amigos, professores, inclusive eu. Quem me conhece sabe que eu não ajudei absolutamente nada ano passado. Então, vocês podem perguntar. Tem professor, eu acho isso desonesto e até deseducativo, que ensina algumas coisas para os alunos. O que eu vou fazer? Preparar vocês com conteúdo. Eu vou ensinar a matéria. Então, eu vi que tem alguns assuntos lá na prova, talvez vocês não saibam. Então, o que eu vou fazer? Ensinar o assunto sem dar nenhuma dica que possa ajudar a questão. A dica é fazer vocês conhecer. Então, isso a gente pode fazer. Agora, ajudar a questão, infelizmente, eu não posso, tá? A consulta em sites e fóruns de discussão também é considerada proibida. E, caso identificada, levará à desclassificação. Ano passado, 3 equipes foram desclassificadas porque colocaram naqueles fóruns, sabe? Fórum Peer, Braille, colocaram atividades lá, isso não pode, tá certo? Então, só pode usar o site que não tem interatividade, tá? Aí, sobre envio da prova. Cada equipe vai preparar 5 cadernos de respostas, 5, para cada uma das questões. O caderno será feito do seguinte modo. Cada caderno de resposta terá até 4 folhas, apenas frente, onde a equipe deverá escrever a redação final da resposta.
Caso sejam enviados arquivos com mais de 4 páginas, vão ser corrigidas só as 4 páginas, não adianta mandar mais, tá? Qualquer coisa diminui a letra, certo? Os arquivos devem ser feitos em PDF, não adianta mandar outro formato. A prova deve ser escrita em caneta preta ou azul, não ponham de lápis. Aí vocês leem o resto, tá? De como que vocês vão ter que fazer. É muito importante ler tudo, tá? Para você não dar bobeira. Vocês têm até às 23h59 de domingo, tá? Não vão deixar para a última hora, certo? Vão fazendo isso domingo de manhã, porque não vai ter prorrogação. O que pode acontecer é o seguinte: se tiver problema técnico, ou seja, todo mundo travou, eles prorrogam até 2 horas da madrugada. Mas isso é só se acontecer algum problema, tá? Então, vamos colocar a data ao horário de 23h59. Domingo, meio-dia, já vou ficar uma carniça em cima de vocês, se vocês não tiverem postado lá, tá? Por favor, não me deem trabalho adicional. Leiam esse documento para não... Porque se você ler esse documento, eu não vou ter trabalho, tá? Se tiver dúvida, fala comigo. Eu não vou ler tudo, vai ficar muito chato se eu ler tudo isso aqui, tá bom? Então, beleza? Até agora tudo ok? Alguma pergunta a respeito disso? Eu vou compartilhar só o PDF agora, tá? Alguém tem alguma pergunta? Todas essas regras e PDFs que você mostrou no grupo, você pode mandar depois no grupo? Eu já mandei, Felipe, mas eu mando de novo. Só que você vai já ter que entrar no site da Olimpíada da Unicamp, porque é por lá que você vai enviar. Então, entra lá no site, já pega. É muito importante vocês acompanhar o site do Emil. Outra coisa, vocês viram que dá para pôr a foto de vocês lá na plataforma. A primeira coisa que eu vi que a Rafaela já colocou a foto. Então, o que vocês fazem? Já entra lá e coloca a foto de vocês. Tá? Eu acho legal colocar foto, porque é bobagem? Pode ser, mas é legal que você já vai se criando intimidade com a plataforma, tá? Aquela plataforma é a plataforma da Olimpíada de História, tá? Então, se você botar a foto lá, quando você for fazer a Olimpíada de História, sua foto já vai estar lá, certo? Bom, beleza? Mais alguma pergunta? Não. Beleza. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de questão fácil, tá? É uma questão fácil, para mostrar como vocês podem escrever uma questão. Essa questão é da Olimpíada de Matemática da Unicamp de 2018, nível alfa. Vamos lá, Otávio, mas essa questão é minúscula. As questões que a gente tem que fazer são gigantes. Sim, mas o meu objetivo aqui é discutir o texto, tá? Então, isso que eu quero explicar para vocês. Então, na medida que eu for fazendo as questões, eu vou mostrar como funciona o pensamento matemático em relação a essas questões. Olha aqui, ó. Sejam x e y números inteiros, tal que x menos 3y é divisível por 5. Então, isso eu já sei que é verdade. X menos 3y é divisível por 5. Eu quero mostrar que 7x menos y é divisível por 5. Se x menos 3y for, 7x menos y também é. Para quem tem dificuldade de álgebra, é o seguinte: x e y são 2 números. 3y é 3 vezes y. Eu sei que esse número é divisível por 5. Ou seja, esse número aqui, x menos 3 vezes o y, é um número que é múltiplo de 5. Então, eu sei que esse número é múltiplo de 5. Eu quero mostrar que esse número aqui também é. Quando eu tenho essa primeira afirmação, isso eu chamo de hipótese. Não precisa escrever, antigamente os professores gostavam que o aluno escrevesse assim, ó, hipótese. X menos 3y é divisível por 5. Não precisa escrever isso, mas só para entender. E o que eu quero provar, eu chamo de tese. A minha tese é que 7x menos y também é. Certo? Não vou precisar escrever hipótese e tese, tá certo?
Tem gente que gosta de escrever para organizar o seu raciocínio, mas em geral não cabe, tá? Pode? Sim. Hipótese é o que eu sei. Tese é o que eu quero provar. Então veja. Alguém tem alguma ideia de como faz essa questão? Eu parto disso aqui e quero chegar que aquilo lá é divisível por 5. Pode falar ou não? Se eu sei que sabe, sem vergonha. Ah, Alguém mais, além do Thiago, que não seja muito tímido? Senão eu vou deixar o Thiago falar. Fala, Thiago, pode falar. então vamos começar então. Ó, já que x menos 3y é múltiplo de 5, vamos multiplicar por 2. O que impede? Vai continuar múltiplo de 5. Então multiplica isso por 2. Uhum. Aí o que vai ter? Vai ter... Só um minuto. Primeiro vou deixar o Thiago falar, depois eu vou escrever. Tá, pode continuar, Thiago. Certo. Aí a gente vai ter 2x menos 6y. Se a gente somar 5x, vocês concordam que ainda é múltiplo de 5. Então eu posso somar 5x. E eu também posso somar 5y. Continua sendo múltiplo de 5. Aí pronto, já deu a resposta. É isso aí. Obrigado de nada. Tá vendo que se você escrever só isso, ninguém vai entender o que você está falando, certo? Mas esse é o argumento que o Thiago fez. Olha como escrevendo fica mais fácil até de entender. Vamos lá. Ó. Veja. Primeiro, você tem que concordar, qualquer número da tabuada do 5, eu chamo de múltiplo de 5, somado com outro múltiplo de 5, continua múltiplo de 5. Então, olha, se x menos 3y é múltiplo de 5, 2 vezes x menos 3y também é, concorda? Deixa eu fazer uma coisa aqui. É igual a 2x menos 6y também é. Ah, eu não estou entendendo nada. Então, aproveite a Unicamp para ser um momento de aprender, tá? Então, se um número é múltiplo de 5, o dobro dele também é, concorda? Aqui, para quem não entendeu, eu fiz a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3y, 6y. Veja, 45 é múltiplo de 5. Então, o dobro, que é 90, também é. 60 é múltiplo de 5. Então, o dobro, 120, também é. O dobro de um número sempre é múltiplo de 5. Certo? Sabemos que 5x mais 5y é múltiplo de 5. Lógico, né? Ah, como é que eu pensei nisso? Tem que usar a criatividade. Chegar nisso aqui não é óbvio, mas eu sei que 5 vezes alguma coisa é múltiplo de 5. Então, ora, a soma 2x menos 6y mais 5x mais y, que é igual a 7x menos y, também é múltiplo de 5. Então, essa é uma redação. Se você não consegue fazer ela bem feita, não tem importância. Vai treinando. E com questões igual essa, que são questões mais simples, vai treinando. E tá vendo isso que eu fiz aqui no final? Isso que eu fiz aqui no final, que eu fechei o arquivo do Thiago, significa que eu terminei a minha prova. Quando você prova alguma coisa, você faz um quadradinho e colore no final. Tem gente que escreve assim, CQD, como queríamos demonstrar. Acho isso muito forte. Terminei uma questão, que é de provar, eu faço quadradinho. Tá certo? Alguma dúvida sobre isso aqui ainda? Pode perguntar. Sei que é difícil, tá? Para quem está acostumado só com a matemática da escola, isso aqui é complicado. Isso também é matemática de escola. Ah, Otávio, eu fiz de um jeito mais simples. Vale? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui não deixei espaço. Se você escreveu assim, ó, x menos 3y multiplicado por 2, e escreveu que isso aqui é múltiplo de 5. Isso aqui é divisível por 5. Mais 5x
vezes 5y. Também é divisível por 5. Isso daqui deu 7x menos y. Se você escreveu só essa linha aqui, claro que é possível que você ganhe algum ponto, tá? Mas já tá bom isso aqui. Só que não vai ganhar talvez a nota inteira, porque a redação tá ruim. Mas aqui já tá mostrando o que eu fiz, tá? Ok? É claro que quando você está fazendo uma conta numa videoaula, ou quando você está explicando para o teu colega, não precisa escrever o texto assim. Alguma pergunta? Tem um pessoal aí que não tem muita vergonha, se quiser perguntar, para perguntar. Beleza. Aprender a produzir um texto assim é importante para todas as matérias, tá? O vestibular da Unicamp exige textos assim para todas as questões, tá? Ok? Então, se alguém quiser tirar um print, pode tirar, vai ficar gravado, tá certo? Agora, olha essa outra questão aqui, ela é fofinha. Qual número é maior? 2 elevado a 30 ou 10 elevado a 9? Dá para fazer essa conta, não dá? 2 elevado a 30? 2 vezes 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 2, 30 vezes. Se você tiver uma calculadora, tem calculadora que calcula potência. Ó. Vamos calcular aqui, ó. 2 elevado a 30. 2 elevado a 30 dá isso aqui, ó. É igual a isso aqui. E 10 elevado a 9 é isso daqui. Tá, mas pensa bem em fazer isso aqui numa prova. E se fosse 2 elevado a 300 e 10 elevado a 90? Então, não adianta fazer contas assim. Entendeu? Essa funciona. Tem gente que fala, é mais fácil. Claro, nesse exercício, se tiver uma calculadora, fez na calculadora é mais fácil. Mas e se eu tiver que mostrar um número maior, que às vezes não cabe? O que eu vou fazer? Quer explicar, Thiago? Nossa, esse eu lembro que o Felipe provou, acho que foi pra mim, pra Rafael e pro Marcos no Rumo ao Ouro. Olha, a gente fazia um curso presencial chamado Rumo ao Ouro, pessoal. Eu vou fazer uma coisa parecida online, por isso que eu preciso que vocês continuem as aulas, tá? E quem ainda não falou presença no chat, tem aluno que não falou, anote aí no chat seu nome, tá? Então, beleza. Como é que eu sei qual que é maior? 2 a 30 ou 10 a 9? Lembra, Bruno, como que faz? Ah, eu acho que eu lembro, sim. Pode Você falar. vai dividir, eu acho que você vai dividir os expoentes, certo? Vai fazer a 2 é 3 vezes... 2 elevado a 3 vezes 10. Sim, é 2 elevado a 10 vezes 3, certo? E depois 10 elevado a 3 vezes 3. Exatamente. Eu quero saber qual que é maior. Se eu sei de cor quanto que é 2 elevado a 10, quer continuar, Bruno? Tá, aí você pode cortar os dois expoentes. Eu acho que é isso que ele fez, não lembro. Você Sim. pode cortar os dois expoentes ali, o 3 e o 3. Aí vai ficar 2 elevado a 10 e 10 elevado a 3. Isso. Aí aqui você pode fazer a conta. Exatamente. Aí você faz a conta, 2 elevado a 10 é 1024, e 10 elevado a 3 é 1000. Você pode até cortar, mas eu não vou cortar. 2 elevado a 10 é 1024. 10 elevado a 3 é 1000. Qual que é maior? Obviamente, 1024. Tá? Bom, eu expliquei aqui, agora vamos redigir o texto. Tá? Eu devia ter deixado mais espaço. Ó. Sabemos que 2 elevado a 30 é igual a 2 elevado a 10 elevado a 3. E que 10 elevado a 9 é igual a 10 elevado a 3 elevado a 3. Como 2 elevado a 10 é igual a 1024 e 10 elevado a 3 é 1000, temos que 1024 é maior que 1000, logo 2 elevado a 30 é maior que 10 elevado a 9.
Quem tem dificuldade de escrever assim, pode escrever o jeito que eu tinha feito antes, tá? 2 elevado a 30 e 10 elevado a 9. 2 elevado a 10 elevado a 3. Não, 2 elevado a 3 elevado a 10. 10 elevado a 3 elevado a 3. 1024 elevado a 10 e 1000 elevado a 3. 1024 é maior e escrever. Resposta é 2 elevado a 30 é maior. Alguma pergunta a respeito disso? Alguém tem alguma pergunta? É o quê? Hã? Nesse É o caso aí quê? não Não funciona. entendi. 2 elevado a 3 não é 1024 elevado a 24. 10? Não, é 3. Eu copiei errado. É o contrário. É 10 aqui, 3. Desculpa. Só errei para ver se você está prestando atenção, igual fala aqueles. Brincadeira, errei mesmo, pessoal. É que aqui é 2. Pra você ver que eu escrevi certo ali, aqui eu escrevi errado. 2 elevado a 10 elevado a 3. Certo? Ok? Mas seria maior do mesmo jeito, tá? Ok? Vamos supor. Agora, olha essa questão 3, que legal. Vamos supor, eu vou mostrar um jeito que você não vai responder a questão e vai ganhar ponto. Mostre que o resultado da diminuição de um número do próprio cubo é sempre múltiplo de 6. Então vamos lá. Qual que é o cubo de 1? 1 vezes 1 vezes 1. 1. Qual que é o cubo de 2? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Qual que é o cubo de 3? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Qual que é o cubo de 4? 4 vezes 4 vezes 4, 64. Qual o cubo de 5? 5 vezes 5 vezes 5, 126. O cubo de 6, 216. E vamos mostrar que a diminuição de um número do seu próprio cubo é sempre um múltiplo de 6. 0, 6, 24, 60, 120, 210. Todos são múltiplos de 6, concorda? 0 é 6 vezes 0. 6 é 6 vezes 1. 24 é 6 vezes 4. 60 é 6 vezes 10. 120 é 6 vezes 20. 210 é 6 vezes 35. Tá certo? Ok? Se você perceber essa regularidade e escrever, você já vai ganhar nota. Porque você percebeu que todo número, todo cubo subtraído do próprio número é múltiplo de 6. Só que isso não tem a menor graça se for só uma curiosidade. Você pode colocar isso na tua resposta. Se essa questão valesse 20, provavelmente você teria uns 5 pontos. Só de perceber que isso é verdade. Tá? Agora, como que eu provo isso? Tá? Para provar isso, quem está no 8º ano pode ter um pouco de dificuldade, tá? Porque depende de álgebra. Mas eu vou mostrar como que prova. Tá? Então vamos lá. Eu não posso escrever esse número na forma algébrica? O cubo do número é n ao cubo, menos n, certo? Essa é a minha... o que eu quero provar. Então, n ao cubo menos n, eu quero provar que é sempre o múltiplo de 6. Tá certo? Até aqui deu para entender? Só que tem uma matéria que estuda no 8º ano chamada fatoração. Tá? Se você não sabe o que é fatoração, talvez tenha um pouco de dificuldade. Veja, isso daqui é igual, eu posso pôr o n em evidência. Tem n, n, isso aqui é igual a n, que multiplica n ao quadrado menos 1. Para quem não entendeu isso aqui, tenta focar mais na explicação do que nesse detalhe. O que eu fiz aqui? Fatorei usando fator comum em evidência. Preciso escrever aqui, eu fatorei usando fator comum em evidência. Não. Tem um menino chamado Gabriel Tomé, lá de Nova Resende, ele é muito inteligente. Só que os textos dele têm 200 páginas e ele acaba se perdendo no tamanho. Porque ele explica esse detalhe. Não precisa. Fatorei, ok, o n em evidência, virou n menos 1. Agora, olha o que é isso aqui. N ao quadrado menos 1 é uma diferença entre dois quadrados. Tem um outro caso de fatoração que prova que um quadrado menos o outro é igual a soma, n mais 1, vezes a diferença, n menos 1.
Então, o que eu fiz? Eu mostrei que n ao cubo menos n é igual a n vezes n menos mais 1, igual a n mais 1. Certo? Isso aqui é uma multiplicação, então a ordem não interessa. Vamos começar do n menos 1, que é o menor, o n e n mais 1. Então, o que eu mostrei aqui? Eu mostrei que isso aqui é um produto, ou seja, resultado da conta de vezes, de 3 números seguidos, que a gente chama de consecutivo na linguagem matemática. É o produto de 3 números consecutivos. Então, preste atenção. N menos 1 vezes n e n mais 1 são 3 números seguidos. Portanto, o que acontece se eu escrevo 3 números seguidos? Você concorda que pelo menos um deles é par, podendo ser 2 pares? Ou n é par, eles são seguidos, né? Ou n menos 1 e n mais 1 é par. Portanto, pelo menos um deles é par. Eu sei que um deles é par. Não sei qual, mas um deles é par, ou 2. E pelo menos um deles é múltiplo de 3. Porque são 3 números seguidos. Veja que fazer a conta é um pedaço, aí tem que escrever. Veja, se eu falar 3 números seguidos, 3, 4 e 5, o 3 é múltiplo de 3. Ó, 10, 11 e 12. O 12 é múltiplo de 3. 20, 21, 22. O 21 é múltiplo de 3. Se tiver 3 números seguidos, um deles é múltiplo de 3. Ora, se ele é múltiplo, um deles é par e o outro é múltiplo de 3, logo, n3 menos n é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, critério de divisibilidade, logo é divisível por 6. Tá? Eu sei que isso é muito difícil para alguns, tá? Mas a gente vai aprendendo. Precisa aprender isso? Sim. Qualquer aluno precisa aprender isso. Ah, mas não me ensinaram na minha escola. Eu sei. Mas é um conhecimento importante de matemática. E matemática é mais interessante e tem mais sentido se você perceber ela assim, tá? Não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother, eu vejo o Gilberto falando de matemática, entendeu? E então é interessante, porque ele é economista. A matemática só interessa para modelar uma situação da realidade. Tem muitas coisas da realidade que você consegue entender a partir da matemática. Alguém tem algum comentário ou pergunta dessa questão? Alguém? Tirem um print, não esqueçam. Se quiser ver, eu vou passar para frente. Pode perguntar, dúvida da questão, tá? Eu acho importante interagir. Às vezes eu fico me sentindo como é que chama aqueles caras que ficam invocando o espírito? Aluno, você está aí? Se tivesse, manifeste. Eu sinto que eu estou falando com uma entidade, tá? Porque vocês não falam, não aparecem, não. É assim, eu acho que a gente tem muito de pai de santo, né? Porque fica falando com pessoas que não respondem de jeito nenhum. Tá, eu vou pular 4, tá? Porque não vai dar tempo. Sem nenhum preconceito, viu, pessoal? É brincadeira. Falo que eu fico falando, os alunos não respondem. É tão bom quando todo mundo põe a cara e fala e participa. Eu sinto que eu não estou sozinho. E antes a gente tinha que mandar uns alunos calar a boca, agora não. O Lucas tá aí? O sem vergonha do Lucas é o seguinte: na hora que quer fazer piada, ele tá presente. Começa a matemática, ele cai fora. Aí, o sem vergonha sumiu. Vocês conhecem o Lucas? Ele já sumiu mesmo, sem vergonha. O Lucas conta as piadas. Bom, vamos lá. Olha essa questão do BMAP, primeira fase. Tá, minha questão de marcar X.
Eu sei, tá? Mas vamos supor que fosse dissertativa. Olha ali, ó. Na figura, o quadrado ABCD tem a área 40. Então, o quadrado ABCD é o grandão, tá? Os pontos PQRS são pontos médios dos lados do quadrado. E T é o ponto médio do segmento RS. Qual é a área do triângulo PQT? Esse que está colorido. Então, vamos lá. Então, a área, eu posso escrever um A maiúsculo, tá? Para a área. A área ABCD é igual a 40. Vocês concordam que esse quadrado aqui no meio, ele é exatamente a metade do outro quadrado? O quadrado, a área do... Vamos colocar em ordem aqui para ficar bonito. A primeira letra é Q. P, né? PQRS. A área do PQRS é igual a metade... Eu vou pôr vírgula aqui. É igual a metade da área do triângulo ABCD. Então, põe assim. É igual a área do ABCD dividido por 2. Ou seja, pode escrever assim, Otávio? Pode. É igual a 40 centímetros quadrados dividido por 2. Então, a área dele é 20. Mas eu quero a área do triângulo. O que eu vou escrever? Ah, essa resposta aqui tá boa? Tá. Note que o triângulo, eu posso escrever um triângulo, só um triângulo, tá? O triângulo PQT tem mesma base e mesma altura que o quadrado PQRS. Logo, metade da área. Então, 20 centímetros. Minha letra fica feia porque é difícil escrever com a caneta aqui. Ficou 10 centímetros quadrados. Tá? Nesse exercício, eu não faço aquele quadradinho. Porque esse exercício é de fazer conta. Exercício de fazer conta, eu não ponho quadradinho. Eu não estou demonstrando nada. Ó, eu só fiz as contas. O legal disso aqui é que se esse ponto tivesse aqui, a resposta era a mesma. Não interessa onde o ponto T está. Esse ponto T, eu posso arrastar ele. É a mesma base e mesma altura. Então, pouco importa onde esse T está, a área é a mesma, tá? Exercício para você, Thiago Labanca. O que tem de errado nesse exercício, nessa resolução aqui? Eu acho que tiraria nota máxima, mas tem um problema nessa minha escrita. Consegue identificar? Vamos ver se o Thiago, que é expert, vai falar, porque eu já reparei que entendeu isso. Você tá aí, Thiago? Tô. O que tem de problemático aqui? Pra mim, ver o que tem de errado? Não é errado. É pouco rigoroso. Eu não sei. Alguém consegue perceber o que tem de pouco rigor daqui? Na tua resolução? Na minha resolução. O que você está fazendo, Thiago? Não, resposta centímetro quadrado. Não, verdade. Obrigado, Ricardo. Aqui é 2. Tá? Que isso aqui estava errado. Isso aqui provavelmente não perderia nota. Tá? O João Antônio Casagrande falou. Quem garante que isso aqui é verdadeiro? Quem garante? Eu não vou demonstrar isso, tá? Porque provavelmente você ganharia nota nisso. Tem que ver o rigor da questão. Mas quem garante que a área desse quadrado é a metade? Não é tão simples de provar isso aqui. Na verdade é. Hã? Na verdade Pode falar, Thiago. Como que você provaria? Eu só ia fazer o quê? Traço uma reta de S aqui, pronto. Esse aqui? Porque aí você concorda que SQR é metade da parte de cima e SPQ é metade da parte de baixo, pronto. Pronto.
Entenderam o que o Thiago está falando? Isso que o Thiago falou, se você não consegue colocar, tudo bem. Mas se você consegue colocar, isso é um detalhe que às vezes passa despercebido até dos bons alunos, tá? Isso chama rigor matemático. Tá errado o que eu fiz de vermelho? Não, de roxo, sei lá que cor que é essa. Não. Mas se você conseguir usar esse rigor, tá? Agora você entendeu, né, João Antônio, o que ele falou? O que eu fiz? Aqui é metade, então eu ligo esse aqui. Eu posso garantir que esse triângulo aqui de ponta cabeça é igual a metade da área, tem a mesma base, mesma altura. E o de cima é a mesma coisa, tá? É meio complicado de redigir, mas a explicação do Thiago, cirúrgica, tá? Ó, o Thiago começou do nada, tá, pessoal? Quem acha que o Thiago já começou sabendo tudo, ele começou a fazer aula comigo, só que ele é um cara disciplinado. E ele foi ficando bom. Não é só ele também que é bom, não. Tem uns caras que fazem uns milagres. Acho que o Guilherme Gobo devia estar na aula aqui hoje, tá? Eu vou pular umas questões para fazer umas mais interessantes. Eu vou acabar 8h30. Olha essa questão aqui. Essa questão é muito fácil, tá? Essa questão é uma questão que um aluno do 7º ano precisa saber. E qual aluno do 7º ano? O aluno olímpico? Não. Aquele aluno fraco, sabe? Aquele aluno com dificuldade. Ah, mas eu não sei, eu estou no 2º colegial. Não tem importância. Eu só estou falando que é importante aprender. Eu não estou falando que se você não sabe, isso é ruim. Se você não sabe, tente aprender. Isso aqui é básico. Olha aqui, ó. Determine 2 números naturais, de modo que a soma deles seja igual a 600 e a diferença entre eles seja igual a 2/3 do menor. Quando eu tenho um problema desses, apesar que 6º ano ia ter dificuldade, porque é um problema difícil, mas a técnica é bem simples, tá? Se não fosse 2/3 ali. Ó, determine 2 números naturais. Então, eu vou chamar de x e y, são os números naturais. Isso é uma coisa importante. Esse é um exercício de conta, tá? Se você tentar chutar isso aqui, você vai gastar uma semana fazendo, certo? Então, a soma deles é 600. Então, a primeira informação que eu tenho, x mais y igual a 600. E a diferença deles seja igual a 2/3 do menor. Vamos dizer que o y é o menor. Então, o y é o menor. Certo? Então, a diferença entre eles, então x menos y, é igual a 2/3 de y. Eu tenho 2 equações e 2 valores desconhecidos. Quando eu tenho 2 equações e 2 valores desconhecidos, eu ponho um traço assim. Isso aqui equivale à letra E, tá? A letra E não, conectivo E. Isso e isso, tá? Então, antigamente eles escreviam E punham na frente. De um tempo para cá, eles fazem esse símbolo. Então, isso aqui chama de sistema de equação. Se você for na internet e usar um aplicativo chamado Symbolab, ele resolve isso. Então, por exemplo, essa questão, quem fez isso aqui já ganha a maior parte da nota. Se valer 20 pontos, de 10 a 15 pontos vai ganhar só de fazer isso aqui. Agora, o resto é conta. O resto precisa saber manipular a equação, tá? Então, essa equação aqui, por exemplo, talvez vocês tenham dificuldade nisso. Mas isso que eu vou explicar aqui, calculadora faz, tá? Chegar aqui, calculadora não chega. Daqui para frente, a calculadora chega. Então, vamos fazer a conta aqui. Vamos multiplicar essa equação por 3, tá? Então, vai dar 3x menos 3y igual a 2y. Quando eu multiplico por 3, eu cancelo o denominador. Por que que eu multipliquei por 3? Para cancelar o 3, certo? Então, veja, eu vou passar isso para o segundo membro. 3x igual a 2y mais 3y. 3x. 3x igual a 5y. Então, x é igual a 5y sobre 3. Certo? Então, eu achei uma relação entre x e y. Isso aqui é 1. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Eu posso chamar essas equações aqui de 1 e 2. Agora eu vou substituir em 1. Então, x é igual a 5y mais 3.
Então eu não sei que x mais y é igual a 600. Mas eu já concluí. Olha, tem gente que entende até chegar nessa setinha. E aqui que é a parte mais fácil, a pessoa fica perdida. E ela acha que não vai aprender. Isso que eu fiz aqui, eu estou fazendo aqui, você aprende mais fácil do que montar a equação. Só que montar, para você, parece mais fácil. Porque você não está acostumado e não está treinado, tá? Mas se você nunca tivesse aprendido a armar conta demais, você ia achar difícil também. Então veja, x é 5y mais 3. No lugar do x, eu ponho 5y mais 3. Eu tenho uma equação do primeiro grau aqui. Vou multiplicar essa equação por 3. 5y mais 3y é igual a 1.800. 8y é igual a 1.800. Y é igual a 1.800 por 8. Quanto que é 1.800 por 8? É 900 por 4, 225. Então, achei um número, 225. O outro número, se eu sei que y é 225, x mais 225 é 600. Então, x é igual a 375. E cheguei nos números, ó. Os números são... É que eu dei um exemplo ruim, né? Com números com fração. Os números são 375 e 225. Tá? Eu dei um exemplo ruim, tá, pessoal? Eu tinha que colocar número que desse mais redondo, para vocês não se perderem nas contas. Mas essa é a resolução. Nossa, Otávio, mas era só um textinho. Da onde saiu tudo isso aqui? Sim, equação, ela serve para você como instrumento de resolver problema, tá? Vocês têm que acostumar a fazer esse tipo de conta aqui. Se alguém tem dificuldade, procure resolução de equação, resolução de sistema de equação. Vocês vão ver que isso aqui vocês aprendem em uma semana, tá? Agora, montar antes da seta aqui é a parte mais importante. E se você verificar, se eu subtrair 375 de 225, vai dar 2/3 de 225, tá? Ok? Bom, vou passar para frente. Exemplo ruim, tá? Eu falei que eu ia dar uma aula amanhã, tá, pessoal? Mas provavelmente a aula de amanhã eu vou ter que cancelar e quarta-feira é feriado, eu vou dar quarta-feira aula à tarde, tá? E talvez a aula seja mais longa. Amanhã marcaram uma reunião de última hora para esse horário, mas eu aviso no grupo, tá? Mas eu vou dar uma aula disso daqui. Isso aqui chama equacionamento. Então não faltem da aula de equacionamento que eu vou dar essa semana, tá? É importante ir na aula de equacionamento. Ah, Otávio, mas é muito básico. Tá, não, tudo bem. Se não for, quem é muito sabe, não tem importância. Olha essa questão 8. Prove que num grupo de 20 pessoas, há pelo menos 3 que nasceram no mesmo dia da semana. Isso cai em prova, tá? E deixa eu falar um exemplo. Vocês sabiam que na cidade de São Paulo tem pelo menos 2 pessoas que têm exatamente o mesmo mesma quantidade de fio de cabelo? Agora, nesse momento, tem 2 paulistanos que têm a mesma quantidade de fios de cabelo na cabeça. Como é que eu sei disso? Porque, veja, moram 10 milhões de pessoas em São Paulo. 10 milhões. Ninguém tem 10 milhões de fio. Então, vamos supor que você numerou todas as pessoas em ordem de fio de cabelo. Uma pessoa é careca, tem 0 fios. Outra tem 1 fio. Outra tem 2. Outra tem 3. Outra tem 4. Outra tem 5. Ninguém tem 10 milhões. Então, na hora que chegar, vamos supor que ninguém tenha mais de 1 milhão de fio de cabelo. Na hora que chegar em 1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 1 tem que ter a mesma quantidade que um daqueles que tem. Um exemplo fácil para entender isso aqui é o seguinte. Eu tenho uma gaveta. Nessa gaveta, eu tenho meias brancas e pretas. Tá? Eu tenho meias pretas, um monte. Eu estou pondo só algumas aqui. E eu tenho meias brancas, elas estão todas misturadas, e eu acordo à noite no escuro, eu não consigo enxergar que meia que eu estou pegando, certo?
Eu, Otávio Salles, quem me conhece sabe que vira e mexe eu vou dar aula com uma meia de cada cor. Eu não tenho paciência. Mas vamos supor que você queira pegar uma quantidade de meias que você garanta que vai pegar um par. Quantas meias? Eu tenho duas cores. Quantas meias eu tenho que pegar no mínimo? Para eu ter certeza que eu tenho um par. Você concorda que se eu pegar duas meias, eu posso ter um azar e pegar uma branca e uma preta? Eu não. Agora, se eu peguei uma branca e uma preta, a terceira vai ser de uma cor que eu já tenho. Então, se eu te pegar 3, que é 2 mais 1, eu tenho certeza que eu vou pegar um par de meia. Concorda com o que eu estou falando? Agora, vamos pensar que essa pessoa tivesse 3 cores de meia. Quantos pés ela tem que pegar para ter certeza que ela vai pegar um par? Ela pode dar o azar de pegar uma dessa cor, uma dessa e uma dessa. Você concorda que se tiver 4 cores, que é igual a 3 mais 1, eu tenho a garantia que duas meias são da mesma cor? Então veja, eu posso garantir, tem 34 alunos aí na sala, tem algum dia, pelo menos um par de pessoas que nasceram no mesmo mês. Eu posso garantir que 2 de vocês fazem aniversário no mesmo mês. Não posso garantir qual mês, tá? Porque pode ser que os 34 tenham nascido em março, certo? Mas eu posso garantir que existe um dos 12 meses que todo mundo que vai ter pelo menos 2 aí que vão fazer aniversário. Por quê? Porque como tem 34 pessoas, é mais de 13, né? Se tiver 12 pessoas, é muito provável que tenha 2 que fazem aniversário no mesmo dia. Mas não dá para ter certeza. Pode ter um nascido em janeiro, ó. Pode ter aqui, quer ver? Pode ser, ó, vou dar um exemplo. Vamos pensar na pior das hipóteses. A Kênia nasceu em janeiro, a Larissa em fevereiro, a Laura em março, a Lavínia em abril, o Lucas em maio, a Manuela em junho, a Márcia em julho, o Marcos em agosto, o Otávio em setembro, a Rafaela em outubro, a Raíssa em novembro, o Ricardo em dezembro. Chegou do Tiago Cordeiro, ele pode ter nascido em qualquer mês. Ele é o 13º. Eu vou garantir que tem um mês que tem 2 pessoas. Esse princípio chama princípio das gavetas, por causa desse exemplo, ou princípio da casa dos pombos. É um nome estranho, mas a Rafaela já falou aí no chat. Princípio da casa dos pombos é um assunto pouco estudado na escola, tá? E é um assunto muito importante na matemática olímpica, tá? Princípio da casa dos pombos fala assim: se eu tenho N casinhas, tá, de pombo, e eu quero garantir que eu tenho 2 pombos numa casinha, todos os pombos estão nas casinhas. Eu preciso ter N mais 1 pombos. Se eu tiver N mais 1 pombos, eu garanto que tem 2 pombos em alguma casinha. Não sei em qual, mas em alguma casinha. Certo? Então, esse é o princípio da casa dos pombos. Só que esse problema, ele é um pouco mais avançado, porque tem 20 pessoas. Eu tenho que garantir que 3 nasceram no mesmo dia da semana. Veja, isso é o princípio da casa dos pombos generalizado. Eu vou responder aqui. Seguinte. Na pior das hipóteses, tem que trabalhar com a pior das hipóteses, porque eu posso ter 3 e os 3 no mesmo mês. 2 nasceram segunda, 2 terça, 2 quarta, 2 quinta, 2 sexta, 2 sétima, 2 domingo. Ou seja, 14 pessoas. Não, não posso falar isso. Não posso falar isso. Não posso porque pode ser que tenha um dia da semana só que nasceram 2. Deixa eu apagar para escrever melhor.
Ó, deixa eu tentar explicar sem escrever, depois eu escrevo, até porque eu acho que não vai dar tempo de redigir. Vou só explicar, senão eu vou me perder. Tá? E não vou conseguir falar o que eu quero falar. Seguinte, se você concorda que se você tiver 8 pessoas, 2 nasceram no mesmo dia? Ó, vamos supor que eu quero garantir que 3 nasceram no mesmo dia de semana. Não vou responder, só vou explicar, tá? Segunda, terça, quarta. Se alguém quiser fazer uma resposta aí, depois eu posso olhar se está certo. Vamos supor que eu sou azarado. Um nasceu cada dia da semana. Contei 7. 7, nenhum nasceu no mesmo dia. O 8º, eu posso garantir que eu tenho 2 que nasceram no mesmo dia. Para eu ter certeza que tem 3, eu posso ser azarado e esses outros nascerem aqui. Então, se eu tiver 15 pessoas, eu tenho certeza que 3 nasceram no último, no mesmo dia da semana, tá bom? Então, não vou conseguir redigir esse texto, mas isso aqui, se alguém quiser olhar, é princípio da casa dos pombos generalizado. Não, isso aqui é só um exercício de explicação, viu? Eu quero ver se tem alguma coisa mais que eu preciso explicar. Esse exercício 11 é muito bom. Fiz esses dias, eu queria redigir para vocês. Demonstra a relação fundamental de trigonometria, eu fiz especial ensino médio, e o ângulo central o dobro do inscrito. Deixa eu mostrar essa questão aqui. Ó. Vocês estão vendo essa questão aqui? Essa questão tem um texto, é uma questão de geometria. Em um triângulo ABC, as medianas que partem dos vértices A e B são perpendiculares. Se A, tal. Então, eu tenho que desenhar a figura. Então, veja, eu vou desenhar um triângulo sem desenhar o terceiro lado. Por quê? Esse é o lado A. Desse lado A, eu tenho uma mediana. A mediana está ali. Mediana liga até a metade do lado. Já o vértice B tem uma mediana perpendicular. Ou seja, elas se encontram formando 90 graus. Tá? E aquilo lá tem que ser mediana também. Então, eu tenho que desenhar mais ou menos, apagar as beiradas, vou ter que apagar. Eu tenho que desenhar, mesmo que o desenho fique uma porcaria. Tá? Eu desenhei a figura aqui, as duas medianas são perpendiculares. E aí eu tenho que colocar que o BC é 8, e o AC é 6, e fazer minhas contas aqui. Desenhe, tá? Se você não desenhar, fica muito difícil você argumentar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Eu vou dar 2 aulas essa semana, tá? Eu não lembro se o cronograma, amanhã, era aula de demonstração. Alguém lembra lá do cronograma? Eu não lembro do cronograma, tá? Eu vou dar 2 aulas. Uma, eu vou ensinar demonstração matemática. Eu gostaria que vocês participassem, porque a aula de demonstração matemática ela é importante. Eu vou ensinar todas as técnicas de resolver, todas não, né? As técnicas básicas de resolver problema do tipo mostre que. Eu gostei muito que o Marcos Paulo e a Rafaela me falaram a mesma coisa. Eu tenho muita dificuldade em exercício do tipo mostre que. Se você me falar que o exercício que você tem mais dificuldade é o exercício mostre que, é porque você é bom em matemática. Porque é o tipo de exercício mais difícil que tem, é o exercício do tipo mostre que. Então, sim, os exercícios do tipo mostre que são os exercícios mais difíceis da matemática, da educação básica, porque ela exige um tipo de pensamento matemático muito mais sofisticado que os outros. Então, eu vou ensinar como demonstrar em matemática. Essa aula eu não sei se é a de amanhã, na dúvida. O João falou, a dúvida se a prova é por mágica, tá? Então, olha, a Rafaela falou, ano passado o Bruno me deu muitas aulas sobre isso. Muita gente não entende o que é mostre que, tá? Aqui, ó, tô vendo, mostra cá, basta olhar e ver, entendeu? Não é assim, tá? Então, fazer exercício do tipo mostre que exige um certo conhecimento matemático que, às vezes, você não consegue ainda entender. Mas eu vou dar uma aula sobre isso, de demonstrações matemáticas. Não é nem demonstrações, eu vou explicar
como demonstrar por absurdo. Demonstrar por absurdo é você provar que você chega numa contradição se você supor que alguma coisa é verdadeira, tá? Eu vou mostrar como demonstra por contraposição, vou ensinar demonstrações algébricas, eu vou ensinar demonstrações geométricas por congruência de triângulos. Vai ser uma aula bem interessante, tá? Vietas Jump, nem sei o que é isso, Thiago. Talvez até saiba, mas não com esse nome. Também vou dar uma aula para vocês, essa é muito mais básica, de equacionamento. Essa aula de equacionamento é basicão. Vou ensinar o equacionamento lá do 7º ano. Eu sei que tem um que não sabe. Mas, não sei se vocês vieram na aula da Purple Comet, é tudo equacionamento, tá? É tudo equacionamento. Se você não sabe equacionar, você não consegue resolver problema de matemática, tá? Problema de matemática, eu vou resolver tudo chutando, entendeu? Isso não funciona muito. Não adianta você querer ficar chutando e para chegar em resposta. Você pode até se dar bem, mas não vai se dar tão bem. Então, matemática tem que aprender a equacionar, e eu vou dar uma aula básica de equacionamento. Eu acho que a aula de equacionamento ficou para quarta tarde e a de demonstração amanhã às 5. Acontece que marcaram de última hora uma reunião para amanhã às 5, eu vou remarcar, não sei se vai ser para amanhã às 7 ou para quarta à tarde, tá? Eu vou avisar vocês lá no grupo, fiquem de olho. Dúvidas, podem me chamar no privado, tá? Alguém tem algum comentário que queira fazer, pode fazer no chat. Tiago, o Tiago, deixa eu contar do Tiago. Tiago, ele é um dos primeiros alunos que eu tive que avançou muito em matemática. Tiago, ele começou a fazer aula comigo no 8º ano. Ele já tinha frequentado umas aulas lá no 6º, mas ele não era, foi meio relaxado. Aí no 8º, ele começou a participar. No final do começo do 9º ano, ele já sabia a matemática inteira do ensino fundamental e médio, tá? E ele começou a fazer coisas muito avançadas e no 9º ano ganhou um monte de medalha. Então, o Thiago, em menos de um ano de esforço, saiu de um aluno comum para um campeão, tá? Agora eu estou vendo um menino lá em São Pedro da União, chamado Guilherme Gobo. O Guilherme não tem nenhuma premiação em OBMEP até ano passado. Ano passado ele começou a estudar sozinho, na casa dele, sem minha ajuda, sem ajuda de ninguém. E ele está sabendo, acho que mais matemática que eu. Exageros à parte, ele estudando sozinho chegou num alto nível. Então, se vocês se dedicarem, vocês vão ficar bons e isso tem recompensa, tá? O Thiago mesmo, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele agora, porque ele passa em quanto é prova. O Felipe, não sei se vocês conhecem, o Felipe Gabriel, que era nosso aluno, amigo do Thiago, ele está morando lá em Fortaleza, no Ceará. Ele ganhou uma bolsa e valorizaram ele, ele foi para lá. O Thiago, se quisesse, ia também, é que não quis. E outros de vocês devem receber o convite. Eu estou falando desses, mas tem muita gente boa, tá? O que eu quero falar é, não deixe de estudar. E se você estuda, isso vai mudar a vida de vocês. Isso vai ter um impacto para sempre, tá? Então, por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo encontro, tá? Se alguém tiver algum comentário, pode me chamar aí no chat ou no privado. Meu computador acho que travou. Certo? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até mais ver. Certo? Estão dispensados. Boa noite, Otávio. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Otávio. Boa noite. Estou indo aqui só para salvar o chat, viu, pessoal? Daqui a pouco eu estou saindo. Quem que é esse da tua foto, Antônio? Saiu. Importância. Até mais.